A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para colocar a Bíblia em foco. Antes de nós começar o vídeo, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, né? Nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Bem, o assunto que nós temos hoje é sobre falsos profetas. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 7 e no versículo de número 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem, esse assunto dos falsos profetas, ele não é um assunto novo, nem é algo que acontece na igreja de hoje. Desde o Antigo Testamento, que isso é um assunto muito debatido entre o povo de Deus. Por exemplo, a gente temos uns profetas que são bem conhecidos de todo mundo. No Antigo Testamento é o Balaão, o Hananias, lá do Jeremias 28. E no Novo Testamento nós temos também Simão, o mágico. Agora, esses falsos profetas aí, eu acho esses são mais fáceis de ser identificados. Por quê? Porque pela sua doutrina, eles já demonstram quem eles são. Agora, esse aqui, o qual Jesus fala no livro de Mateus, esse é mais difícil de ser identificado. Por quê? Eles, interiormente, como a Bíblia diz, eles são lobos devoradores, mas eles têm uma demonstração de pessoas boas, de pessoas fiéis. E veja que aqui o texto diz aqui que eles farão milagre, maravilha, expulsarão demônios. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele nunca se firma na verdade. Assim é o falso profeta. Sempre ele vai, como dizer assim, dar um escorregão e mostrar que ele não é fiel à palavra de Deus. Então, uma das características do falso profeta é gostar de honra, gostar de glória. Não aceita que ninguém julgue a sua profecia, onde a Bíblia diz no Novo Testamento que a profecia deve ser julgada, eles não aceitam, né? São muito amantes de dinheiro. E isso é algumas das características de muitas que tem o falso profeta. Eu quero que você dê sua opinião, mostre aí na Bíblia mais características desse tipo de obreiro. Em primeiro lugar, para o cara saber o que é um falso profeta, né? Porque as pessoas ficam, às vezes, em pânico, ou fica tentando adivinhar, assim, vendo a aparência da pessoa e fica tentando adivinhar o que é um falso profeta. Só que, antes de você tentar saber o que é um falso profeta, é bom que você entenda o que é um verdadeiro profeta, o que era um profeta, para que serve um profeta, qual é o objetivo de um profeta, não é verdade?
O primeiro homem a ser chamado de profeta na Bíblia foi Abraão, né? Deus chama ele de profeta. É o próprio Deus que chama Abraão de profeta, de Navi, profeta. E o que é um profeta? Um profeta, ele é um representante de Deus, dos interesses de Deus. E hoje nós sabemos que o interesse de Deus, ele está completamente aqui escrito na Bíblia Sagrada. Então, um verdadeiro profeta, ele vai buscar viver de acordo com o que está escrito e vai querer transmitir para as pessoas, assim como os profetas antigos faziam, né? Samuel, Elias, João Batista, né? Ele vai querer transmitir para as pessoas a palavra de Deus. Porque amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E uma coisa interessante que acho que você falou aí, né? Que o falso profeta, o diabo, né? Ele não pode permanecer na verdade. Que muitas pessoas acham assim, que o diabo não pode falar a verdade. Não. Ele não pode permanecer. Você vê que o próprio Satanás, ele citou Bíblia para Jesus, né? Na tentação. Só que ele foi se desviando. Porque tudo que é falso, ele quer parecer verdadeiro, né? Mas uma hora ou outra ele vai demonstrar que ele não é aquilo que ele aparenta. Lá em Apocalipse fala de uma besta que sobe da terra, onde tem a aparência, onde tem chifres de um cordeiro, que é a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. Então, o falso profeta, ele é assim. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, vai dar algumas características aqui de como a gente pode, de uma forma simples, identificar um falso profeta, né? Essa é uma carta de Paulo a Timóteo, e no capítulo 3 diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Então, Paulo já estava alertando a Timóteo que nos últimos dias, né, sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, quer dizer, são pessoas o quê? Egoístas, né? Eles são egoístas, eles amam a si mesmo. Avarento, olha só, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí aqui é uma coisa bem interessante, que às vezes a gente vê muitos líderes que se diz aí profeta, que se diz de Deus, que prega paz e amor, né? Mas quando ele chega lá, e às vezes os mundanos gostam, porque os mundanos aplaudem, não, esse aqui realmente fala do amor. Mas quando ele chega em um ponto onde a palavra de Deus diverge, ele diverge da própria palavra de Deus, ele diverge da própria palavra de Deus, e ele aceita o que o mundo fala. Ele aceita as regras do mundo. Ele fica contra a palavra. Então, por mais que um falso profeta ele cite a Bíblia, no fim ele não vai concordar. No fim vai ter um jogo de interesse ali. Na hora que tiver o jogo de interesse, é onde o falso profeta vai fazer o quê? Ele vai discordar, né? Se a Bíblia prega uma coisa, ele não vai conseguir sustentar, porque a ideia do que é falso é se fingir do que é verdadeiro. Então você vê que o cara que é muito amigo dos deleites, dos prazeres do mundo, do que amigo de Deus, né? Tendo a aparência de piedade, ó, eles gostam de demonstrar que eles são bonzinhos, que eles são paz e amor, mas a Bíblia fala paz, amor e justiça. Então eles aniquilam a justiça, porque eles acham que a justiça é muito cruel, que a justiça pune, a justiça é uma espada feita para punir, né? Então, mas eles vão aniquilar, porque ele tem que concordar com o pecado das outras pessoas, e as outras pessoas querem que ele concorde, mas a Bíblia é um livro de renúncia. Tendo aparência de piedade, né? Mas negando a eficácia dela. Quer dizer, eles aparentam pessoas religiosas, tal, aparentam homens tementes a Deus, mas na realidade ele nega a eficácia dela. Por quê? Porque eles são hipócritas, eles são o contrário daquilo que eles estão falando.
E Paulo diz a Timóteo, desse se afaste, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, olha, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias. O que é nécio? Nécio é uma pessoa, um tolo, uma pessoa sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento. E olha como ele diz, eles levam que essas pessoas que não têm informação da Escritura, eles levam essas pessoas cativo, né? Eles fazem essas pessoas se tornar escravo. Ah, se você não fazer isso, tal coisa vai acontecer. Se você não crer em mim, várias desgraças vão acontecer. E a gente sabe que não é assim. Tem pessoas que não acreditaram nos apóstolos, não aconteceu nada. Tem pessoas que não acreditaram em Jesus, não aconteceu nada. Estava blasfemando, né? Jesus estava pregando, tinha um grupo blasfemando, mas não aconteceu nada. Os apóstolos com eles, foram né? para a cadeia. Os apóstolos foram para a cadeia, bateram neles, entendeu? E eles nem por isso eles... Como eles gostam de amedrontar as pessoas, né? Eles usam muitas vezes o capeta, o diabo, para amedrontar as pessoas. E levam cativo mulheres nessa. Carregadas de quê? De pecado. Olha só, carregadas de pecado. Pessoas que já estão em pecado. Levadas de várias concupiscências. Que aprendem sempre. Ó, que sempre aprendem. E nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque se você não pratica o mandamento, você nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Existem campanhas aí nas igrejas de campanha de libertação. Ah, na minha igreja vai ter uma campanha de libertação. Aí todo mundo vai lá, mas vai ter que fazer o quê para libertar? Ah, vai ter que fazer isso. Ah, vai ter que fazer o desafio tal. Ah, e o cara faz aquela jogada, né, de mágica, de sobrenatural, de tentar estimular a fé da pessoa, que agora você vai fazer um desafio, porque blá, blá, blá. Mas a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então a verdadeira libertação é o conhecimento. O conhecimento da verdade, ele liberta o ser humano em várias etapas da vida dele, tanto espiritualmente quanto secularmente. Você ter conhecimento das coisas, você se torna uma pessoa livre. A ignorância é uma das maiores formas de escravidão. E a Bíblia diz que essas pessoas sempre estudam, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque elas não praticam. Se você não pratica, você nunca vai chegar. Você está 300 anos dentro da igreja. Tem gente que é 20 anos dentro da igreja, nunca leu a Bíblia. É menino espiritual ainda, né? 20 anos dentro da igreja, nunca leu a Bíblia. Né? Não conhece nada. Você fala de Gênesis, o que é Gênesis? Está lá em Apocalipse. Você fala, os profetas, os 12 profetas, ele não sabe. O que é os evangelhos, não sabe. Evangelho sinótico, as cartas de Paulo, cartas pastorais, cartas universais, Tiago. Aí você vai falar isso e eles falam, irmão, você quer ser metido? Não, meu irmão, você tem que crescer. Você tem que crescer, você tem que conhecer, Eles andam por visão e revelação, tem um monte, né? Eles andam por visão e revelação. E quando você vai falar para eles, não, irmão, eu aprendo direto com o Espírito Santo, o Espírito Santo me revela. Quer dizer, a Bíblia é anulada, a Bíblia não vale nada, né? Eu sempre falo para os irmãos que, Deus mandou escrever um livro. Deus não mandou fazer uma bola de cristal para ficar adivinhando o seu passado, o seu RG e seu CPF. E para que serve um livro? Quando você tem um livro, é para você estudar, para você conhecer, para você entender. Não é verdade? Então, mas olha que a Bíblia diz, como Janes e Jambres que resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Muitas pessoas não querem conhecer a verdade porque eles sabem que eles estão no erro. Sendo homens corruptos de entendimento e reprobos, né, quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. O modo de viver, olha só, o modo de viver, isso é bem interessante, porque tem muito crente que anula o modo de viver. Eles pensam tanto no céu que se esquece da terra, né? Mas Paulo fala aqui, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tá, pessoal? Então, é necessário, para a gente entender o que é um falso profeta,
Conhecer a Escritura. Porque Paulo também ele diz, né? Mesmo se descesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, além do que está escrito, que ele seja o quê? Que ele seja anátema. Então, o verdadeiro profeta, ele vai trazer você à libertação, não vai trazer a escravidão. E ele ainda coloca ali em Gálatas capítulo 8, ele ainda fala que ele mesmo, né? Se ele mesmo pregar o outro evangelho, que ele mesmo seja anátema. E a gente vê aí, pegando um gancho nessa leitura que tu lesse, que eles são amantes, são avarentos. Essas campanhas de libertação, se não pagar a verbinha lá, o honorário a Deus, não tem libertação não, né? Outra coisa é sacrifício. Irmão, tem que fazer o sacrifício, porque o sacrifício, não sei o quê. Aí, para eles, o sacrifício é uma coisa extremamente difícil, né? Você recebe 1.000, você tem que dar 2.000, você tem que dar a sua casa... Não, dá seu carro. A gente que está dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, a gente tem uma responsabilidade com a comunidade. Mas isso não quer dizer que o que era o sacrifício no Antigo Testamento? Sabe o que era o sacrifício? Era você pegar... Você era fazendeiro, aí tinha vários tipos de sacrifício, mas você pegava um cordeiro, um bode, você pegava um pombo, aí você levava lá para o sacerdote... Aí o sacerdote matava aquele animal, né? Pegava parte daquele animal, queimava, pegava o sangue daquele animal, às vezes espargia. E depois ele trazia parte, entendeu? Então aquele animal morria. Isso era um sacrifício. Aí desse sacrifício vem de matar, né? Esqueci até agora a palavra do hebraico. Eu não vou falar, senão vai que eu pronuncio uma outra palavra. Mas a ideia de sacrifício é você ofertar um animal, entendeu? E era conforme a possibilidade de cada um. Porque você podia dar um pombinho, você podia ir lá no mato e catar um pombo. E você levava aquele pombo. Né? E aí vai ter vários tipos de sacrifício. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pela paz. Né? Eu quero um sacrifício pela paz. A pessoa sentia vontade de fazer um sacrifício pela paz, ofertar pela paz. Ele ia no templo, levava lá o animal, o sacerdote matava o animal e trazia parte daquele animal para o cidadão, o pai de família, ele comer com o sacerdote. Então o sacrifício era isso. E todo sacrifício, igreja, aponta para Jesus Cristo. Jesus já fez sacrifício. A gente não precisa mais de sacrifício, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, que é Jesus. Quando você tenta fazer um sacrifício, você está anulando Cristo. E se você está anulando Cristo, você está invalidando todo o Novo Testamento. Você está rejeitando a oferta de Deus, né? Que Deus ofertou lá para Abraão, lá, o cordeiro, quando ia sacrificar Isaac. Porque eu já vi gente dizer, traga o seu Isaac, não sei o quê. Mas Deus campanha, não aceitou, né? Deus não aceitou o Isaac de Abraão, né? Deus trouxe... Deus ofereceu... O próprio Deus que exigiu um sacrifício, ele mesmo ofertou para Abraão, no final, Abraão, né? Olha, Abraão, me dá teu filho. Aí quando Abraão foi levar, o próprio Deus mandou lá o anjo e disse, não, por causa da tua fidelidade e tal, o próprio Deus já deu um cordeiro lá para Abraão, preso pelo chifre. Que é o que Jesus fez por nós. Então Jesus já fez o sacrifício. Não há necessidade de ficar fazendo mais. Há uma necessidade hoje, sempre houve na realidade, né? De ser fiel à palavra, da fidelidade da palavra. Que é o que o falso profeta ele sempre vai tentar distanciar as pessoas. Olha, eu vou ler aqui um pedacinho de uma nota aqui de rodapé da Bíblia Pentecostal que eu achei muito importante sobre os frutos do falso profeta. Veja, olha, o falso mestre produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. Serão cristãos professos cuja lealdade é dedicada mais ao indivíduo do que à palavra de Deus. Honra e serve mais a criatura do que o Criador. E a gente viu um episódio aí faz poucos meses aí, né, de um pastor que disse que a Bíblia era velha, precisava ser atualizada e tal, e coisa. Mas você entra lá nos comentários lá da igreja dele, lá no YouTube, você vai ter um monte de gente dizendo que ele é um homem de Deus. É para você ver, né? Mas... Quer dizer, o falso profeta, ele produz seguidor igual a ele, né? Ele, como ele não produz seguidores de Cristo. De Cristo. Produz seguidores dele. Dele mesmo. Aí, já entrando aí, vou pegar um gancho aqui também, já falando disso.
Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, no capítulo 13. Isso é bom também para a pessoa entender, porque às vezes a pessoa às vezes está doente, está com problema, está entre a vida e a morte, e às vezes a pessoa também recebe uma oração, né, e cura, porque é o testemunho da pessoa, ele passou pelaquilo, ele estava, sei lá, entre a vida e a morte, e uma determinada pessoa orou por ele e ele foi curado. Só que a pessoa não se torna um discípulo da palavra, né? Ele acaba se tornando um discípulo daquela pessoa, mesmo se aquela pessoa errar, ensinar o contrário, mas ele fica assim, não, mas aquela pessoa ali orou por mim, eu fui curado. Mas isso não quer dizer que você deve seguir a pessoa em tudo que ele fala. Se ele for contrário à escritura, quem cura é Deus. E às vezes as pessoas não entendem isso. Olha aqui, em Deuteronômio fala assim, ó. Deuteronômio 13, né? A partir do versículo 1. Quando um profeta, um sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, né? Olha o que está falando. E suceder, ele está dizendo que aconteceu. Então o cara teve um sonho. Ah, meu irmão, sonhei tal coisa e você tem que fazer isso. Aí você faz. Aí aconteceu. Ele está dizendo aconteceu, né? Ou o cara profetizar alguma coisa e acontecer, né? E suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, né? Aí, de que te houver falado. Aí depois ele dizendo, vamos após outros deuses que não conhecemos e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Então, Deus permite que milagres aconteçam na nossa vida, que depois que essas pessoas que foram instrumento para o milagre acontecer, chamar você para se desviar da palavra. Ele disse assim, Deus permite que isso aconteça para ver se você realmente ama a Deus. Em quem você confia, né? Ou você ama o homem, que é o que 90% das pessoas demonstram que ama o homem, né? Para saber se amais o vosso Deus, o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o vosso Deus andareis, e nele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e eles vos chegareis, né? Então veja que o cristão, o que segue a palavra, ele tem como intuito de seguir a palavra. E o falso profeta, ele sempre vai querer desviar você da palavra, né? Sempre vai querer guiar o povo por visão e por revelação. Você vê que Paulo, ele sempre teve um embate muito grande com os falsos obreiros. Já no começo do ministério dele de missões, né? Que ele está lá em Antioquia e tem um grupo pregando lá, ao contrário do que receberam o ordem para pregar, e ali Paulo já tem um embate com eles e eles vêm para Jerusalém resolver aquela questão. Era uma questão doutrinária, que é o primeiro concílio da igreja, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E no ministério de Paulo, foi um embate muito grande que Paulo travou com os falsos profetas. Das 13 cartas de Paulo, Paulo só não fala do falso pregador na carta aquele escravo fujão lá, que agora me fugiu do nome. Onésimo. Mas como é? Aí ele escreveu a Filemon. Só ali você não vai encontrar, mas se vocês lerem as cartas todinhas de Paulo, começa em Romanos, vai para 1º, 2 aos Coríntios. Né? O próprio João escreve, né? João capítulo 10, versículo 1, chama eles de ladrão e salteador, o falso pregador, o falso profeta. Paulo, no capítulo 15, no versículo 15, 1 aos Coríntios, Paulo diz que eles negavam a ressurreição. Paulo chama eles de falso apóstolo, de obreiros fraudulentos, em 2 aos Coríntios, no capítulo 13. Diz que eles se transfiguram em ministro de Cristo. Em Filipenses, Paulo chama ele de cães, de maus obreiros. O falso profeta, ele se introduz no meio da igreja, que é o caso desse texto que eu li de Mateus, e ele se transfigura de ovelha, né? De bonzinho. Esse, para mim, é o falso profeta pior que tem. A Bíblia chama ele também de ladrão, né? Ele não passa pela porta das ovelhas. É ladrão, é homicida. Ele rouba a ovelha, mas quando vem o lobo é Satanás, ele abandona a ovelha, né? Abandona, larga. Pro lobo devorar a ovelha. Aí uma coisa interessante também,
Você falou aí, né, que o cara falou que tinha que atualizar a Bíblia. E para ele atualizar a Bíblia é o que? Aceitar o pecado. Pecado. E Agora, pessoal, tem coisa que a gente tem que entender. Nós vivemos numa sociedade livre, né? E cada pessoa acredita no que quer. Eu mesmo não fico brigando com ninguém se o cara tem uma outra religião, se o cara tem uma outra fé, se o cara tem um outro entendimento. Beleza, beleza. Trabalho, respeito. A gente tem que dar o respeito a todo mundo. Trabalho, beleza, tal. Mas quando você vem para o evangelho, você tem que tomar uma decisão. Ou você segue as suas ideias, ou você segue a ideia de Jesus e do apóstolo e dos profetas. Por quê? Ou você crê que a Escritura é a palavra de Deus, ou você não crê. Se você não crê, viva como você quer viver, né? A vida é curta. Então aproveite o máximo a sua vida da maneira que você quer. Agora, não adianta você querer sair da vida que você vive e querer adentrar dentro do evangelho e chegar e não querer aceitar as coisas. Por quê? Querer aceitar o velho comportamento, o velho homem. Porque a Bíblia diz, né, que morre o velho homem para nascer o novo homem. E o novo homem, né, como Jesus disse, ele nasce o quê? Ele nasce do Espírito. Porque o que nasce do Espírito é espiritual. Então, quando o cara ele quer atualizar a Bíblia, parece uma palavrinha boa, né? Bonita, né? De aceitar todo mundo. Porque é assim. Porque Jesus morreu, porque ele era bonzinho. Eu sempre digo pros irmãos. Mas, não cortando teu raciocínio, esse negócio aí que a gente diz que ele tem cara de bonzinho, o falso profeta. Você vê que esse pastor que quis atualizar a Bíblia, diz que a Bíblia tem que ser atualizada, você vê como ele é amigo de todo mundo. Ele vai nos programas de televisão e ele é amigo lá dos apresentadores. Ele agrada todo mundo, ele é uma maravilha. Nem Jesus agrada. Os apresentadores batem palma para eles. Rapaz, quem não conhece Jesus, se você for falar do que está escrito na Bíblia, jamais você vai fazer amigo lá fora. Não faz. O evangelho é igual um exército. É igual um exército. Você tem liberdade, né? A gente fala de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é a liberdade da pessoa poder tudo. Porque até mesmo na nossa sociedade nós temos liberdade, mas não é de fazer tudo. Existem leis, né? Então, livre-arbítrio, o evangelho é como um exército. Você tem liberdade de escolher se você quer ou se você não quer. Mas depois que você está dentro, você já perdeu aquela liberdade. Agora você tem uma instituição, no caso do exército, que tem regras e hierarquia e você tem que seguir aquilo. Né? Você não pode dizer, não quero, eu quero ser um soldado cabeludo. Cara, não, aqui o exército é todo mundo careca. Não pode ter barba no exército. Eu quero dormir até meio-dia. Não existe isso. Né? E o falso profeta, ele sempre vai querer facilidade. Porque facilidade, se você quer ser enganado, procure facilidade. Na nossa vida é assim, né? O que vem fácil, vai fácil. E você quer enganado também, procura uma pessoa que concorde com tudo que você fala. Você vê a ver que o cara fica rico, arruma um monte de amigo que concorda com tudo que ele fala, aí depois ele cai na pobreza, ele, mas cadê? Não existe isso. Né? A Bíblia não concorda, a Bíblia não é um livro que vai concordar com tudo que nós falamos, mas é o contrário. A Bíblia é um livro que exige renúncia, tá? E o falso profeta, ele sempre vai querer aniquilar o pecado, né? Não existe mais pecado. Ele quer ser popular, né? Ele quer ter muitos amigos. Não existe mais inferno, não existe mais condenação. Jesus é amor. Eles confundem amor com tolerância, né? Porque, sim, Jesus morreu porque Jesus era bonzinho. Jesus não morreu porque era bonzinho, pessoal. Jesus não morreu porque Jesus ajudava os pobres, né? As pessoas têm essa ilusão que Jesus morreu porque fazia milagre, porque ajudava os pobres, porque dava peixinho pra galera. Quem fala isso é que não conhece o evangelho. Porque no decorrer da vida de Jesus, quando ele começa ali depois do batismo, né, até os 30 anos mais ou menos, segundo alguns estudiosos, né, Jesus viveu uma vida normal, ele trabalhava, né? Ele era carpinteiro, do grego tecton, que pode ser carpinteiro ou pedreiro. E ele viveu ali uma vida normal. A partir dos 30 anos ele é batizado ali por João Batista. E ele começa, em primeiro lugar, ele começa o seu conflito sendo um rabino, um professor, um mestre, um rave.
E ali Jesus tem vários confrontos, né, com os pessoal da época, mas ninguém assim foi matar ele, só porque ele era um rabino que entendia a Bíblia de outra forma. No decorrer da carreira, Jesus vira o profeta, né, as pessoas chamam ele o profeta da Galileia, né, ele vai crescendo. E ele vai perguntando depois dos discípulos, o que é que dizem que eu sou? O que é que a população, o que é que a galera fala que eu sou? Ah, um fala que é Elias, um fala que é um profeta. Então você vê que as pessoas chamavam Jesus de o profeta da Galileia. Nem assim quiseram matar ele. Quiseram, mas nem foi motivo ainda suficiente para matar Jesus. Mesmo ele fazendo milagre e tal. Mas quando Jesus ele adentra em Jerusalém, e a pessoa começa a chamar ele de Messias, a história muda. Né? A história mudou. Ele já não é o rabino da Galileia, de um lugar esquecido. Ele já não é um profeta. Ele agora é o Messias. E as pessoas sabiam que Jesus era justo, pessoal. Não era bonzinho. As pessoas não queriam matar Jesus porque ele dava comida, mas porque ele era justo. E quando ele vê que Jesus era justo, quando eles tentam corromper Jesus, né, e eles não conseguem, e ele vê que o povo está chamando Jesus de Messias, né, Mashiach, Ben David, filho de Davi, aí diz assim, esse cara tem que morrer. Porque depois ele vai nos dominar. Ele vai virar o rei, né, porque Messias quer dizer ungido, rei. Ele vai virar o rei e nós vamos perder o quê? A nossa regalia. Ele sabia da intenção de Jesus. Então, Jesus ele é crucificado não por ser bonzinho, mas sim por ser justo. E o falso profeta sempre vai querer ser o quê? O bonzinho. Porque Jesus fazia milagre, mas Jesus também dava cajadada no pessoal. Ele dizia para o povo, não busca só o pão que perece. Vocês estão atrás de mim só por causa de comida. Jesus ele não aliviava em nenhum momento. Ele fazia obras boas, ele ajudava as pessoas, mas ele também conscientizava a pessoa, dizendo, não só é comida não que vai mudar a tua vida, né? No capítulo 6 de João, ele dá um discurso que não fica ninguém lá, né? O discurso foi tão pesado que só ficou os 12. Porque as pessoas falam muito que João Batista era o pregador que pregava muito duro, mas igual a Jesus não tinha, não. Então o verdadeiro profeta, ele vai buscar o quê? Sua vida tem que viver de acordo com a Escritura. E o falso profeta não. Sim, aí o falso profeta vai dizer, não, mas Deus é amor. Mas ser amor, igreja, não quer dizer ser tolerante. Se você tem um filho e você ama ele, você não vai dizer para o seu filho, use droga, meu filho, mas eu te amo. Né? Vai viver na Cracolândia, não tem problema. Não é assim. Você vai dizer para o seu filho, não anda com fulano, não tem esse comportamento, seja assim, seja desse jeito, não é assim? E o amor da Bíblia é isso, o amor da Bíblia é você viver de acordo com os mandamentos. Para você ver aqui em João, capítulo 3, que fala aqui, João no capítulo 3, a partir do versículo 20, fala assim, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa que as pessoas não sabem, né, porque tem aquela ilusão do diabo lá no inferno. Nós vamos fazer um vídeo no futuro falando sobre isso, né? Que os caras acham que tem um capeta lá no inferno torturando as pessoas, mas não é bem assim, não. Se você não sabe, Deus é o juiz. Deus ele é o Deus do amor, que ele deu a arca para Noé. Isso representa o amor de Deus, a salvação, que se personifica aqui no Messias, em Cristo, em Yeshua, Jesus. Mas Deus é o mesmo Deus que mandou o dilúvio também. É o mesmo que mandou o dilúvio. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia também diz que ele é justiça. O mesmo Deus que salvou Ló foi o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito e abriu o mar, foi o mesmo que mandou o anjo da morte e levou os primogênitos. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, é que Deus ele dá essa oportunidade de você escapar da própria justiça que vai vir sobre a terra, né? E Jesus fala disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, né? Todo que crê nele.
Todo que crê não passará pelo tribunal do trono branco, que fala em Apocalipse, mas terá a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Outro erro de interpretação. Jesus foi mandado não para condenar. Entenda que Jesus foi enviado para salvar, não para condenar. Mas existe o quê? A condenação. A Bíblia está dizendo que não existe uma condenação. A Bíblia está dizendo que Jesus foi enviado para te salvar de uma condenação que vem. Depois ele vem, ele mesmo vem, né? Entendeu? Olha, foi te dar. É igual um dilúvio. Deus disse o quê? Vou enviar o dilúvio. Vou destruir o mundo, vou destruir os animais, vou destruir tudo. Então Deus que enviou o dilúvio. Mas aí Deus também enviou a salvação. Deus encontrou Noé e disse: olha, constrói uma arca. Entendeu? Então a arca como Cristo, ela não foi enviada para condenar o mundo, mas ela foi enviada para salvar o mundo. Mas não quer dizer que não exista uma condenação. Existe sim uma condenação. Mas que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Jesus realmente é ser enviado. O nome Jesus, né, Yeshua, no hebraico, significa isso, salvação. Quem crê nele, olha que interessante, não é condenado. Se você crê em Jesus, Jesus levou os seus pecados e você não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Olha só, quem crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Já está julgado, né? Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Aí ele vai falar. E a condenação é esta. Olha que interessante. Que a luz veio ao mundo, né? A luz é Jesus. E os homens amaram mais o quê? As trevas. Do que a luz. Porque as suas obras eram o quê? Má. Por que a pessoa às vezes crê no falso profeta? Porque a palavra de Deus está aqui. Pessoal, hoje tem celular. Hoje você pode aprender de tudo. Sem gastar nada. Você com celular, você tem livro grátis, você tem TV Tochas Acesas aí. Você compra dicionário. Você tem acesso a coisa. Tanto se você quiser comprar, adquirir, né? Eu mesmo compro meus livros, eu gosto de comprar meus livros. Né? Porque se você tem condição de comprar, tem que comprar. Tem que ajudar as editoras também, né? Que elas estão trazendo, estão traduzindo. Tem gente que trabalha, existe toda uma máquina para a gente ter acesso. Mas se você não tem acesso, tem de graça. Uma coisa que eu acho interessante das editoras evangélicas é que eles disponibilizam a Bíblia de graça. Tem Bíblia no celular. Entendeu? Então a palavra está aí. A verdade está aí. Não aprende quem não Mas quer, o né? cara está apegado ao mundão. Ele está apegado àquele sistema. E a Bíblia diz que Deus enviou a luz. Mas o mundo ama o quê? As trevas. E por amar as trevas serão condenados. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Olha que interessante. Para você odiar Deus, não precisa você falar que odeia Deus. Porque 90% das pessoas dizem que ama Deus. Ah, eu amo Deus. E por que não obedece? 80% do Brasil, acho que é mais de 80%, né? Que declara o IBGE que são pessoas que têm fé, né? Fé em Deus. Para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para o quê? Para a luz. Aí entra uma questão também que nós falamos aqui do julgar. Quem pratica a verdade não tem medo de ser examinado, julgado, né? Confrontado, investigado. É. Porque está na luz. Se nós estamos aqui na luz, nós estamos visíveis. Então o falso profeta ele vai se afastar desse conceito, porque ele está nas trevas, ele está na escuridão, né? E hoje em dia, infelizmente, tem muito mágico dentro da igreja também. Tem cara que está tirando coração de boi dos outros. Tá fazendo mágica e dependendo de galinha, arranca, né? De dentro. E tem gente que acredita nisso, aí fala, não, pô, mas vocês são incrédulos. Não, acredito na escritura. Tem cara que tá tirando tripa dos outros. Ó, esse pastor que... É pena de galinha, né, dos outros. Que esse dia aí falou que... Cavalo amarelo. Do cavalo amarelo, que ia ter a destruição total, acho que dia 30. Ia ser a noite do terror. Ia ser gente morta pelas calçadas, pelos mercados. Depois ele mesmo veio dizer que não disse, mas se você for olhar o vídeo que ele gravou, tá lá. A internet não perdoa, né? Tá lá, dizendo que ia ser gente morta por todo canto, pá. Ele viu o cavalo e seu cavaleiro. Pelo amor de Deus, mano.
Como é que as pessoas ficam em pânico com um negócio desse? Não, é em pânico, Né? né? Todo presidente, Doido, meu Deus. todo presidente americano é o anticristo. Esse cavaleiro não é um homem Montado montado num cavalo, não, rapaz. É uma figura de linguagem. De linguagem, ele viu o cavalo, viu o seu cavaleiro. E o que eu acho pior é que tem um pastor que muito conceituado, eu até gosto muito de ver as pregações dele, tem uma faculdade e vim passar pano num negócio desse. Dizer, não, mas veja bem, pode ser que o irmão se enganou, eu conheço ele é uma boa pessoa, ele é pai de 10 filhos, ele tá não sei quantos anos no ministério. Quer dizer, esse texto que eu li aqui de Mateus, esse camarada se encaixa direitinho. No teu nome pregamos. Ele tem a cara de bonzinho e ele faz esses milagres de arrancar bicho do povo, arrancar coisa dentro dos ouvidos, da cabeça. Ele é um desses aí. Aí vem pastores que são conhecidos. Eu acho que é assim, se você não quer falar do assunto, é melhor você ficar quieto, você ficar calado. Mas não adianta você passar pano em quem tá mentindo e quem tá sendo falso com Deus. Porque Deus coloca você na mesma categoria desse mentiroso. E talvez uma repreensão a ele, né? Eu creio que a gente está no Novo Testamento, até se uma pessoa se enganar aí, ou até de propósito, é um pensamento meu, uma fé minha, não estou dizendo que isso é bíblico. Eu creio que Deus pode perdoar a pessoa. Porque no Antigo Testamento não tinha chance, né? Não tinha. Porque o cara já era apedrejado e morto, aí não tinha chance. Mas hoje, desde que você continua vivo e se arrepende de verdade, eu só vejo um pecado que até mesmo a gente não vê com claridade alguém dizer o que é que você peca, que é contra o Espírito Santo, né? Não tem uma coisa nem outra. Mas eu acho assim, até aí, se o cara tiver mesmo consciência que errou, pedir perdão a Deus e continuar na verdade, eu acho que Deus perdoa. Agora, passar pano quando a pessoa erra, mas pior. Pior que eles nem pedem perdão, não. Não, ele... É igual Saul, né? Saul, ele tinha isso aí também, Saul. Saul, o profeta, dizia, Saul, faz tal coisa, age dessa maneira. Aí Samuel demorava, e Saul via que a galera o povo já tava desanimando, o exército não queria mais brigar, né? Não queria ir mais pra guerra. Aí os camaradas já começavam a desertar do exército. Aí Saul, naquele desespero dele ali, ia lá e fazia um monte de sacrifício. Aí quando o profeta chegava, Deus não falou que não era pra fazer, era... mas o povo... ele não aceitava o Saul, né? Porque quando Deus disse, vai lá naquela cidade e destrói tudo. Aí ele fez o quê? Eles viram os animais bonitão, gordão, né? Aí trouxe, não, é pra Deus, né? E isso foi um dos motivos que Deus reprovou Saul. Não assume o erro, né? Ele não assume. Errou, assume. Ele não assume, ele joga pra outra pessoa. Porque pecado, eu sempre digo às pessoas, quando as pessoas vêm me perguntar a mim, eu fiz tal coisa errada assim, o que é que eu faço? Será que Deus perdoa? Eu digo, ó, é o seguinte, a Bíblia diz o quê? Que esconder pecado Deus não vai perdoar nunca. Mas desde que você se arrependa de verdade Davi, mesmo, né? Davi, ele... reconhece que errou, que Deus perdoa. Agora, querer encobrir, passar pano, dizer que nem eu já vi um profeta. Não, é porque tinha uma nuvem negra, aquela nuvem negra encobria. Ele não sei o que, tava atrapalhando. Tava nublado, não e deu tal, pra tava nublado. Não, meu amigo. Venha e se confessa que você errou, que você mentiu. Agora depois aí faz um vídeo, não. Dizendo, não, o que eu falei aconteceu. Aconteceu como mentiroso? Tem gente também, né, que a gente já viu aí, caso do cara é casado, a mulher é casada, aí vem um falso profeta dizendo, não, Deus está te revelando que esse não é o seu. Ou essa não é a sua. Pô, mas Deus é o Deus que abomina o divórcio. Se não era o seu, não era a sua, não casasse. Depois que você casou e prometeu ali, agora é o seu. Na verdade, por exemplo, o próprio Jacó, ele foi enganado pelo sogro dele e acabou. Ele teve que levar a responsa. Né? Mesmo que não era dele, realmente não era dele, ele foi enganado. Né? Mas ele teve que assumir esqueci o nome dela agora, Lia? Lia, né? Lia ou Leia, algumas bíblias falam Leia. Entendeu? Mas não existe isso. Aí o cara também ele já tá doido pra escantear a mulher, ou a mulher já tá doido pra escantear o marido também. Aí deve o cara se assumir e dizer assim, não, realmente não dá mais pra mim, eu não quero. Eu não quero. Aí diz, não, é mesmo, é Deus mesmo. Que Deus, rapaz? Se Deus é contra. Tá falando aquilo que ele quer ouvir, né? Ou a Bíblia diz, né, que o cristão ele não deve se casar com um mundano.
Né? É, Porque, que é uma doutrina também que a igreja já tá esquecendo isso daí. entendeu? Aí o cara pega, o cara já tá com aquela vontade, já gosta ali da mina, ou a mina gosta do cara, sei lá. Mas ele não assume a responsabilidade de dizer assim, eu vou fazer o que é errado, né? Mas Eu ele, vou não. fazer. Aí vem um falso profeta e diz, é mesmo, é aquilo. O falso profeta, isso é interessante do falso profeta, o falso profeta sempre vai querer fazer o que você quer. Ele vai agradar o seu coração. É porque a função dele é ser popular, né? É ser Exato. bom, é ter muitos amigos, é todo mundo gostar dele. E aí ele é uma maravilha. Aí a pessoa casa, né? O cristão casa lá com o funkeiro, ou a funkeira e pronto. Aí os BO começam. Porque o ser humano, ele tem aquela ilusão que acha que a vida, o casamento é só namoro, né? A menor lua de parcela mel. de um casamento é namorar. É lua de mel. Aí 20 vai vir os anos, 30 confrontos, anos. vai vir as ideias, o cara quer ir pra igreja, a mina quer ir pro funk, aí tal, aí vai reclamar pra Deus. Só que depois, né? a lua de mel só à noite, né? No outro dia já vem as contas. Aí Né? vai reclamar pra Deus. Ah, Deus, por que tu não salva? Ah, Deus. Aí o cara sempre tá mais se afundando. E a pessoa tá culpando Deus. Deus não mandou você fazer isso, cara. Você fez porque você quis. Então aceite as consequências. Porque Paulo fala, como você sabe se você ganhará o seu marido? Então a Bíblia não dá uma garantia. Ou você quer passar 20, 30 anos, que nem a gente conhece casos aí de pessoas que passaram 20, 30 anos, e de gente que viveu a vida inteira numa infelicidade, e depois que morreu o cara aceitou Jesus, você está disposto para isso? Você quer gastar a sua vida assim? Se você quer, então assuma o seu BO. Como o preço. Não vem culpar Deus, porque a Escritura já dá a regra, tudo bonitinho. A Escritura. O problema do ser humano é que ele rejeita a verdade, que é a luz, né? E ele vai pelas trevas. E quando ele vai pelas trevas, que ele vê que deu errado, ele quer culpar Deus, quer culpar a Escritura. Ah, eu sou crente. Tem até um vídeo aqui chamado Será que a Bíblia é um remédio amargo? Que você deveria ver. Para depois que você fazer suas coisas erradas, ouvir os falsos profetas porque você está rejeitando a Escritura e você não culpar. Ah, eu sou crente. Eu vejo muita gente falando isso. Eu sou crente e tal coisa. Mano, não adianta você ser crente, você não obedecer. Você não põe em prática. É igual se eu dissesse assim, ah, eu sou vegano, mas eu gosto de comer churrasco. Existe isso? Não existe. Né? Você quer ser vegano? Você vai ter que renunciar a muita coisa aí. Você não quer, então você vive do seu jeito. Agora não adianta fazer as coisas e É que culpar a nem Escritura. tem uns que querem botar todo mundo no mesmo saco, né? Aí ele chega assim, rapaz, chega pra você, tá vendo aí, ó, esse cara é pastor, é um mentiroso. Olha o que ele fez. Olha que ele disse que ia morrer um monte de gente. Aí eu falei até lá na firma, até para uns irmãos mesmo, eu falei, rapaz, vocês têm que saber que a gente vive numa igreja que é duas igrejas. Sabe o que eu vou explicar para vocês que é duas igrejas? Porque Jesus, quando ele voltar para arrebatar, ele vai arrebatar todo mundo? Não. Tá dizendo na Bíblia que quem tá dentro de uma igreja vai ser arrebatado. Ou quem confessou que é crente vai ser arrebatado. Não, uma vez um Uns jovem... vai e outros ficam. Então a gente vive dentro de uma igreja que uma sobe e outra fica. Então, e igreja... essa que fica é a que quer tirar as pessoas da igreja. É o joio e o que quer trigo, trazer né? o mundanismo para dentro da igreja. Um É o joio e o evangelho trigo. fácil, né? Que as pessoas gostam. É a função do joio, né? É a função do joio, porque outra ilusão também do crente é que quando a Bíblia fala assim, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o crente às vezes só pega tudo e joga pros mundanos, né? Mas o mundano já vive na iniquidade. Sempre viveu. E a igreja ela tem um relacionamento assim espiritual muito grande com Israel, né? Porque olha só, Israel, Deus resolveu fazer a nação de Israel, mas Israel não obedeceu a Deus. Israel deixou aquelas nações pagãs lá, idólatra, dentro de Israel. Aí Deus disse, agora eu vou usar, já que vocês não me obedeceram, eu vou usar essas nações para afligir vocês. E a vida de Israel, às vezes, era assim, né? Às vezes Israel estava na hora de boa, por cima da carne seca, Aí depois aqueles povos se levantavam e derrubavam Israel, tomava tudo. E vivia Israel nessa onda. Alto e baixo por causa do pecado, Né? né? A terra lá prometida por Deus, mas vivia assim. A igreja ela passa por alguma coisa semelhante, porque o próprio Jesus disse que dentro da igreja existia o joio. E o joio, pessoal, é diferente do mundano. Porque o mundano é uma pessoa que você já olha, você já entende. Ó, aquilo ali é mundano. Aquilo ali eu não posso estar, naquele lugar eu não posso ir. E o joio, que é o falso, ele sempre vai querer ser o quê?
se parecer com o verdadeiro, mas ele não vai ter a mesma atitude, porque ele é falso. Então o joio, ele adentra dentro da igreja, ele adentra do meio dos evangélicos. Ele se diz que é evangélico. Ele também fala, glória a Deus, aleluia, irmão, fala mesmo Jesus. E é muita falta do povo observar a Bíblia, porque a primeira João, não recordo bem se é no capítulo 5, que ele diz, saíram do meio de nós, porque não era de nós. Se eles fossem de nós, eles ficariam. Então, o cara era crente, estava lá dando glória a Deus, que nem você está falando aí, aleluia, mas não era crente, mas não era de Deus, mas não era do corpo. Não era de Deus, né? É? Entendeu? É igual o João, igual nós falamos, porque quando nós conhecemos a Escritura, nós sabemos que Jesus andou com 12, e um era quem? Um era Judas. E Judas fez o quê? Quer dizer, assim, na própria igreja de Jesus, que tinha 12, um era pilantra. Jesus, nós estamos falando de Jesus. O Filho de Deus, né? Ben Elohim, o Messias, o Mashiach. Tem uma que é pior ainda, rapaz. E tinha um pilantra. Você vai acreditar que onde não existe ser humano, não existe pilantragem também, não? E eu acho que o que eu acho mais incrível é que num ambiente que não havia pecado, que tudo era santidade, não se rebelou contra Deus. Agora imagina aqui onde nós vivemos, na igreja que nós vivemos. E outra, a igreja também, ela é igual um hospital. Na igreja só chega tranqueira. Ninguém vai de boa quando tá no hospital. Quem vai de boa quando tá no hospital? O cara só chega no hospital. Então na igreja ela recebe muita gente assim. Muita gente que às vezes tá com problema, né? Que procura o quebra-galho, o Deus dos quebra-galhos. Porque chega lá na igreja, resolve o seu problema e ele não permanece. E o falso profeta também, ele é aquele que ele quer ficar dentro da igreja, quer se parecer com crente. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele não é crente. É falso, falso é falso, né? Jesus sempre chamou eles de hipócrita também, né? Que hipócrita é o quê? Um fingido, um ator, um cara que mostra uma coisa que ele não é. Agora, como nós sabemos quem é o que não é? É que o que não é não vai obedecer, não vai praticar, não vai ter prazer, medita na tua palavra de dia e de noite. Eu sempre falo pros irmãos, os irmãozinhos aí, que gostam de salmo, mas começa pelo Salmo 1, né? Medita, né? Na tua palavra de dia e de noite. E a gente vê que é que nem a palavra de a mente deles é a mente do diabo, porque uma hora ou outra ele vai dar um escorregão fake, nesse aí que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. É porque... Esse outro que falou do Cavaleiro do Apocalipse. Eu tô falando aqui do básico. Do básico. Porque se a gente for olhar e o que tem, não é brincadeira, não. É porque eles não se conformam com a Bíblia. O cara não se conforma com o que já tem, não vai ter mais profecia de fim de mundo, não, irmão. Já foi profetizado fim de mundo. Não vai ter mais, entendeu? A nossa função agora é anunciar, é como João Batista, é anunciar o que já está escrito. Não vai ter mais esse de profecia mais, não. E porque eu acho assim também que na igreja do Novo Testamento tem uma confusão, porque um monte de gente não sabe que o ministério de profeta não existe mais. Aí o cara... Acabou, eles querem viver no ministério profético, assim mesmo, num ministério que é deles, não bíblico. Porque os profetas estudavam a Bíblia, profetizavam, muitas vezes ele profetizava o que já estava escrito, né? Ele já profetizava o que ia se cumprir. Né? Eles escreveram o livro. Trouxeram conhecimento, né? Esses não gostam de ler, não gostam de nada. O que eles gostam é de profetizar, dizer que Deus está falando. E o preço vai ser grande. Também não tem como você descobrir quem é falso ou verdadeiro se você não conhecer a Bíblia. Não tem como. Né? Às vezes eu vejo aí no YouTube, tem uns YouTube que comentam aí os erros dos profetas e tal. Mas é o seguinte, se o povo não tem conhecimento, é perdido você apontar o erro. É perdido. Você está perdendo tempo. O povo, quando você vai lá os comentários, o povo tão é brabo com aquele que está falando a verdade. Está apoiando um mentiroso. Né? Por quê? Porque faltou o conhecimento. E quando o Oséias diz assim, meu povo pereceu porque faltou o conhecimento, eu estava estudando essa palavra, não é porque faltou alguém para ensinar, não. É porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Né? E Deus diz assim, porque eles faltou o conhecimento, eu também o rejeitarei. Mas o significado aí é porque eles rejeitaram minha palavra, eu agora os rejeito. Mas para nós, né, para o povo de hoje ainda tem jeito. Quem está vivo ainda tem jeito, porque Jesus não voltou ainda, né? Mas pelos acontecimentos a gente está vendo que os tempos aqui em Gálatas são também, para você entender o que é que o falso profeta. O falso profeta ele sempre vai viver no meio da igreja, não adianta. Jesus disse que a gente não vai conseguir tirar eles.
Mas lá em Deuteronômio diz que Deus deixa para provar se o homem ama a Deus ou ama o mundão. E aqui em Gálatas, né, no capítulo 5, a carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 19, ele fala sobre os frutos, igreja. Porque a Bíblia fala muito de fruto. Frutos são atitudes. Entendeu? Olha só o que os falsos profetas eles praticam, né? E os falsos crentes também. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Quantos líderes estão adulterando hoje em dia, né? Quanto já trocaram de mulher? Cara, 3, 4 pregador, já? tem aí uns aí que pisa no capeta, chama o capeta, amarra capeta, derruba capeta. Um dia desse eu tava Derruba dando risada capeta, sobre isso, né? Aí o capeta bota O cara na frente faz de uma tudo, mulher, né? A mulher derruba ele. Aí depois vem uma novinha e derruba. O derrubador de capeta que pia, vem Satanás. Eu quero o chefe. Eu quero. Nem Jesus ficou invocando essas tranqueiras aí. E o cara se acha, eu quero. E o povo, ai meu Deus, aí amarra Esse capeta. É um homem de Deus. Isso é um homem. poderoso, esse é o homem. Derruba o capeta. Aí o capeta põe só uma novinha, pô, derrubou o cara, mano. Puxa. E é um monte, né? Que é assim, vários, adultério, vários. depois eles querem passar pano, igual Saul. De vez em não errei mesmo e tal. E não existe isso, né? Que são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Lascívia é o que mais está acontecendo hoje na internet. As mulheres é o que? Missionária e tá tudo de decote. E diz assim, Deus não julga, irmão. Pô, você é missionária e não sabe o que é lascívia? Vai pra praia e usa aquelas roupas, né? Não tô dizendo que é errado você ir pra praia, não. Mas usa aquelas roupas aqui que é lascívia e depois você... é a missionária, o cara tem a piscina dele e tá lá seminu, né? Se você for falar Se que for você um mundano, eu não quadrado, falo nada, porque o mundano ele vive de acordo com a lei do mundo. Agora, você é missionário, você é pastor e pratica lascívia e tá aí se achando e ninguém me julga, A escritura já julga, meu filho. Tá errado, rapaz. A Bíblia Né? manda a gente... Vamos mandar na postura. Manda a gente se livrar da aparência, né? Vamos Não ter é nem do postura aí, pecado, é hein? da aparência do mal. Você quer andar desse jeito, não vire pastor, não. Não vire exemplo pra ninguém, não. Viva a sua vida. Agora que a Bíblia condena o adúltero, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. O cara dá um monte de tranqueira pra dentro da igreja, joinha, não sei o que lá. Festa julina, junina, Páscoa. Feitiçaria. Coelhinho da Páscoa, né? Dentro da Coelhinho da igreja. Páscoa, Misericórdia, mano. Né, o cara traz coelhinho da Páscoa. o Papai Noel, Noel, dentro da tudo igreja. né? Aí fica depois dizendo, ai, as criancinhas vão ficar tristes. Ai, aí o filho do crente cresce sem entender de nada. Não entende de nada. Só que a Bíblia diz o Aí quê? depois tá você chorando quando ele vira adolescente, né? Ensina a criança No caminho que ele deve que andar. deve andar, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, né? Muita panelinha, tem gente que faz panelinha. Inveja, homicídio, bebedice. Tem a galera dos bebedice aí, que hoje em dia é glutonaria. Tem uns defensores do... Coisas semelhantes goró. a essa, ó, coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí o cara diz que acredita na Bíblia, tá lá tendo uma atitude antibíblica. Aí você vai dizer, irmão, a Bíblia condena, tá me julgando, é preconceito. Então Deus é preconceituoso. Porque uma vez um rapaz veio me falar, tem que fazer tal coisa? Tem que cumprir tal coisa? Tem. Se eu gosto, tem que fazer. Se eu não gosto, tem que fazer do mesmo jeito. O cara, mas... Não, eu não escrevi nada, não. Tá me chamando de preconceituoso. Eu não escrevi mandamento, não. A Bíblia tá há 2000 anos aí, já foi escrita, né? Não tenho 2000 anos de idade. Deus não me chamou para dar opinião assim. O que é que você quer aí? Escreve tal coisa aí, seu. Não foi assim, ele escreveu. Você gostou, meu filho? É isso. Você não gostou? É isso também. Você não quer cumprir, então quem está perdendo é você, porque as pessoas acham que Deus está no céu com depressão. Ai, canta um hininho para mim. Ai, eu vou perder pro capeta se essa alma for pro inferno.
Não, você que vai perder a Mas o sua. próprio Jesus diz, né? Quem quer receber, quem quer obedecer, vem e segue-me. Mas quem Agora não você quer, crê que a perde Bíblia é a pelo palavra caminho. de Deus? Então se você crê, tá aqui, ó. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você crê na Escritura? Não herdarão. Agora, os verdadeiros, olha os verdadeiros, mas os frutos do Espírito, né, que são os espirituais, que Jesus disse, que quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque tem gente que acha que é quando é morrer. Não, é agora. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, né, pessoal? Então, agora se você também está numa situação ruim, porque às vezes o cara também está numa situação ruim e ele quer mudar, e você ora a Deus, né? Pode ser, eu estou sei lá, eu tenho um vício, eu não consigo largar, eu quero largar, mas pelo menos você tem um desejo de largar, e eu creio que Deus vai te libertar. Agora, se o cara está no vício e está passando um pano para viver num vício, ele nunca vai ser liberto. Você pode fazer 1000 campanhas de libertação, 200 campanhas. Se você quer emagrecer e você vive tomando refrigerante, você não vai emagrecer. Você pode querer ter o seu desejo, dizer, eu queria ser magrinho, eu queria ser slim. Mas você está tomando refrigerante, meu filho, você nunca vai ser. Você tem que, né, tem que sair do acomodismo. Aí o cara vai dizer, não, mas para. Isso é preconceito. Não existe isso. A Escritura está aqui. E o verdadeiro cristão tem que conhecer, tem que obedecer, tem que gostar de obedecer, tem que mudar a mentalidade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Isso aí. Mas tem alguma coisa ainda que Não tenho mais nada a falar, não. Por enquanto, não tem mais nada. Por hoje é só. Shalom Fica com Aleichem, Deus. Aleichem Shalom. Um Aqui é abraço o a Van. todos. Tchau. Lehi Traot.